senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, nosso boa tarde. Eu gostaria, presidente, de iniciar a minha fala aqui na tribuna, justamente falando do esporte e comemorando a entrada do projeto do repasse dos recursos do Fundo Municipal de Esportes, tão esperado, tão questionado, né? Mas entrou hoje. Então, eu gostaria de pedir aos colegas aqui, vereadores, que, na medida do possível, avaliem com celeridade esse projeto, porque as modalidades estão desesperadas para receber os recursos do fundo. Nós já estamos no meio do ano, as competições estão acontecendo, algumas internacionais, algumas modalidades têm nos acionado insistentemente para saber se foi votado, enfim. Entrou hoje. Nós deveremos ainda apreciar o projeto nas comissões para que depois entre em votação. Então, levará ainda 1, 2 sessões, pelo menos, até que a gente consiga ter na pauta o projeto e o repasse, né, dos recursos do Fundo Municipal de Esportes. Eu gostaria aqui de citar aos colegas, né, os valores que estão no projeto, porque existe muita dúvida, né, de quem foi contemplado, por que não foi e tudo mais. Mas, para vocês terem assim, uma ideia do que chegou para a gente aqui, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, a ABDE, com o atletismo, vai dentro do projeto, está aqui, projeto esse, gente, que ele na verdade, encaminhado para a Câmara, mas com deliberação do Conselho Municipal de Esportes, não é isso, vereador Roger Baruti? Então, o Conselho Municipal de Esportes é que deliberou sobre o repasse dessas modalidades. Então, nós temos aqui, para a BDA, com o atletismo, R$40 mil. Para a BDA, ainda, com a natação, R$55 mil. Para a BDA, ainda, com o polo aquático, R$40 mil. Aí nós temos para a Associação Bauru Basquete Team, que é o basquete, R$55 mil. Para a Associação Desportiva Leões do Ringue, que é o boxe da nossa cidade, R$40 mil. Para o Noroeste, com o futebol, R$15 mil. Para a Associação Atlética FIB, no feminino, R$20 mil. E no futsal masculino, R$65 mil. O Ressaca Futebol Clube, com futsal também, R$25 mil. A Associação Atlética Banco do Brasil, Bauru, que é o handebol masculino e feminino, são R$65 mil. A Fundação Toledo, com o judô, R$10 mil. E a Associação Bauru Judô Clube, também com o judô, mais R$10 mil. Ainda com a Associação Atlética Banco do Brasil, em Bauru, com o kickboxing, são R$10 mil. A Associação Garra de Tigre, de Kung Fu, né, que trabalha o Kung Fu, são R$30 mil. O Bauru Tênis Clube, com o tênis, R$25 mil. A Associação Nova Era de Tênis de Mesa, né, que trabalha o tênis de mesa, R$68 mil. A Associação Vôlei Bauru, com o vôlei da terceira idade, R$30 mil. Com o voleibol de areia, R$30 mil. Com o voleibol feminino, R$55 mil. E ainda o Bauru Tênis Clube com o xadrez, são R$30 mil. Ao todo, são R$718 mil, sendo destinados às modalidades esportivas, né, às associações que mantêm as modalidades esportivas, tanto do amador quanto de base, que deverão aí receber os recursos do fundo. O que tem me questionado constantemente são duas coisas. Uma, até objeto da audiência pública que chamamos para o dia 22, agora, desse mês, onde nós convidamos todas as modalidades que recebem tanto recursos do Fundo Municipal de Esportes, quanto as modalidades que recebem recursos destinados através do ISS, destinados através das empresas, repasse do ISS diretamente para as modalidades, que hoje ainda é possível em Bauru.
Chamamos também a convite todas as empresas que fazem a destinação para as modalidades esportivas, que é algo que não estava na convocação da audiência. Então, nós tomamos o cuidado de chamá-los também para fazermos uma discussão junto da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Finanças, com a Casa, com o prefeito, daquilo que nós devemos regulamentar a partir de agora no nosso município. Os recursos são importantíssimos para que o esporte aconteça na nossa cidade. Quem faz o esporte acontecer em Bauru, a grande massa, sai desses recursos aqui. Há muito acontecendo na cidade, além desses recursos, mas o grande volume sai desses recursos aqui. Então, o esporte não acontece só por vontade, ele acontece com o empenho daqueles que são praticantes do esporte, daqueles que acreditam no esporte, investem no esporte, e da prefeitura, que, de alguma forma, apoia, né? E esse apoio é que nós queremos agora discutir melhor. Eu acredito, vereador Roger Baruti, que o Conselho Municipal de Esportes, né, a lei que criou o Conselho e o Fundo, ela merece uma revisão e merece, inclusive, que nós estabeleçamos critérios para que as modalidades recebam recursos do fundo, porque hoje parece que é obscuro. Como é que uma modalidade recebe mais recursos do que outra? Qual a importância de uma modalidade, né? Porque uma aparentemente é mais importante do que outra. Eu acho que esses critérios eles precisam estar muito claros, porque se uma entidade pretende investir em esporte, ela tem que ter ideia daquilo que é possível ela ter de apoio da prefeitura. E aí esses critérios precisam estar claros. Se é um investimento, né, per capita na modalidade de base, então nós precisamos definir isso, né? Se é participar dos campeonatos com a camisa de Bauru, nos campeonatos, jogos regionais, jogos abertos, com a camisa de Bauru, e eu acredito que todos que recebem recurso devam fazer isso, pelo menos isso, pela cidade de Bauru, né? Isso tem que estar muito claro na legislação. Então, na hora de solicitar, de querer, eu acho que é importante que as pessoas que são da cidade entendam como é que funciona. E aí eu acho que merece uma revisão. Uma outra condição, eu acho que é o critério de entrada das solicitações dos pedidos, né? A gente sabe que é estranho, na prefeitura acontecem umas coisas que a gente se surpreende. Sobe documento, sobe certidão. Quer dizer, qualquer entidade para receber recurso da prefeitura tem que estar com todas as certidões, né? Sendo apresentadas dentro dos prazos estabelecidos. Precisa ser feita uma divulgação ampla, que todos aqueles que queiram buscar recursos do fundo possam se credenciar, né? E, nesse sentido, a gente observa que algumas associações não souberam do processo, outras apresentaram documentação de maneira muito equivocada, né? Uma, por exemplo, o projeto é para 2017 e apresentou um projeto com data de 2015. A outra mandou a documentação com certidões vencidas. Então, este processo, no meu ponto de vista, segue a mesma lógica daquilo que nós aprovamos na semana retrasada aqui, que é o fluxo do pedido de terras para os distritos industriais. Então, se é a mesma lógica, a gente pode aproveitar o sistema que foi feito para aquele fluxo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e implantar na Secretaria de Esportes. Faz-se o edital, publica-se da mesma forma, 6 vezes, né? Dá uma ampla divulgação dos prazos, dos documentos, a entrada passa a ser por um único lugar, todos os documentos sendo digitalizados, né? Tudo no mesmo fluxo e os critérios bem estabelecidos. Eu acho que haverá um ganho para todos aqueles que são amantes do esporte e acreditam que essa é a forma da prefeitura
apoiar o esporte. Uma outra questão, eu tenho poucos segundos aqui, que eu gostaria de colocar, que vai ficar para uma discussão posterior. Vereador Roger Baruti, a gente olha para esses números aqui, a gente acha que é só isso daqui que é destinado ao esporte. E não é. Como o próprio vereador Meira colocou, existe taxa de arbitragem, aluguéis de espaços que não estão contemplados aqui nesses repasses. Então, lugares de espaços para a prática de atividade, como, por exemplo, vou citar, artes marciais tem aluguel, né? Noroeste, panela de pressão é aluguel. Então, tudo isso tem que ser pontuado como sendo apoio da prefeitura ao esportes. Então, quando a gente olha esses números aqui, nós temos que entender que não é isso daqui exatamente que é o apoio da prefeitura a cada uma dessas modalidades. Só a panela, por exemplo, a gente sabe que favorece ao futebol, porque é o Noroeste, ao vôlei e ao basquete, porque tudo acontece em função daquele espaço. E uma coisa que me chamou muito a atenção, presidente, é que houve uma cobrança quase que pública por parte do Noroeste com relação ao apoio da prefeitura. E quando foi aprovado o aluguel da panela, eu estava aqui na Câmara. E o aluguel da panela foi justificável principalmente em função de que os valores pagos pela prefeitura com o aluguel da panela seriam para ajudar o Noroeste, inclusive a sanar a sua dívida com a prefeitura. Fica para uma próxima vez. Obrigada, presidente.